Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Fundamentos Matemáticos para a Computação. Tema da aula: Demonstração de correção. Olá, alunas e alunos do curso de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Nesta videoaula eu vou falar da demonstração de correção. Professor Cláudio Fabiano Mota Toledo, homem de pele clara e cabelos curtos e escuros. A tela é dividida entre um slide de fundo claro, com o nome da disciplina e o tema da aula, e a imagem do professor reduzida à direita. Para isso, nós vamos iniciar falando da verificação e validação de um programa. E no nosso caso, nós vamos estar preocupados com a parte de verificação. Então, para isso, nós vamos estabelecer o conceito de asserções e entender o uso do axioma de atribuição e de regra condicional para demonstrar a correção de um programa. Bom, a verificação ela visa garantir a correção do programa. Isso significa que o programa segue, a gente quer ter certeza que ele segue suas especificações. Isso não significa que o programa vai resolver o problema proposto pelo cliente. A validação do programa, sim, garante que o programa atende às necessidades originais do cliente. E isso nós não vamos discutir aqui nesta aula. Bom, então, a verificação de um programa, ela ocorre via testes ou via demonstração de correção. No caso dos testes, a gente vai ter algum conjunto de dados representativos para a entrada desse programa e vamos esperar que, a partir dessas entradas representativas, as respostas estejam de acordo com o esperado. Na demonstração de correção, nós já vamos utilizar o quê? O que temos aprendido aqui em termos de lógica. Nós vamos utilizar técnicas, nós vamos aplicar um sistema de lógica formal para poder verificar a correção daquele programa. Então, na verdade, os testes eles são muito aplicados para a gente avaliar o funcionamento de um programa, se ele está correto. Em geral, a demonstração você vai se ater a ela para trechos mais específicos, para pontos mais específicos do código que você quer fazer uma análise mais concentrada ali naqueles aspectos. De uma maneira mais abrangente, você pega realmente um conjunto de dados representativos e testa o seu programa. Bom, para isso, então, para entender como que a gente pode estar fazendo essas demonstrações para esses trechos de mais interesse do programa que queremos aferir a correção deles, nós podemos, então, considerar o conceito de asserções. Para isso, vamos pensar o seguinte, nós temos, seja X uma coleção arbitrária de valores de entrada, tá? O Y vão ser os valores de saída que vão depender de X à medida que que essas entradas, elas sofrem a ação das instruções constantes no programa. O professor leu a definição de y igual p, x entre parênteses. Bom, nós vamos ter QX como condições que os valores de entrada são supostos satisfazer. Ou seja, nós temos aqui um predicado que esses valores de entrada devem satisfazer. Além disso, nós vamos ter aqui um outro predicado binário que vai descrever condições que os valores de saída devem satisfazer, considerando, nesse caso, os valores de entrada fornecidos. Os predicados binários são R entre parênteses x, y ou R abre colchete x, p, x entre parênteses fecha colchete. Bom, dessa forma, vamos tentar ilustrar com um exemplo. Suponha que x pertença a um domínio de valor numérico e que a pré-condição para isso, a condição que essa entrada deve satisfazer é ser positiva. Bom, então nós vamos ter um valor numérico de saída obtido pelas instruções executadas pelo programa, onde essa manipulação ela vai levar a uma relação do tipo y² igual a x. No slide Asserções, o exemplo x símbolo de pertence, x maiúsculo, é um valor numérico. Q maiúsculo, x entre parênteses, x maior que zero. Y igual P maiúsculo, x entre parênteses, é o valor numérico de saída. R maiúsculo,
abre parênteses, x, y, fecha parêntese, é y elevado ao quadrado igual x. Logo depois, abre parêntese, quantificador universal, x, fecha parêntese, abre parêntese, Q maiúsculo, x entre parênteses, seta de implicação, R maiúsculo, abre parêntese, x, y, fecha parêntese. Ou seja, para todo valor de entrada que atenda às condições, então nós vamos ter essa relação verificada. Na continuação do slide, a fórmula reescrita. Abre parêntese, quantificador universal, x, fecha parêntese, abre parêntese, x maior que zero, seta de implicação, abre colchete, P maiúsculo, x entre parênteses, fecha colchete, elevado ao quadrado, igual x, fecha parêntese. Dessa forma, reescrevendo com o contexto aqui apresentado, nós teríamos que para todo x, para x maior que zero, nós vamos ter que as alterações feitas pelo programa, que vão nos fornecer esse valor y elevado ao quadrado, vão ser igual a x. Então, os valores de saída devem satisfazer a esse predicado binário. Bom, para representar isso de uma maneira mais clara na verificação da correção, nós vamos fazer uso da tripla de Horry. A tripla de Horry tem a notação Q maiúsculo entre chaves, P maiúsculo, R maiúsculo entre chaves, onde Q é a pré-condição, P é o programa e R é a pós-condição. Nesse caso, nós vamos ter uma pré-condição, o programa e uma pós-condição, onde o quantificador universal que está presente aqui, ele fica subentendido. Bom, nesse caso, as asserções elas vão ser vistas como predicados que afirmam o que é suposto ser verdadeiro sobre as variáveis do programa em cada ponto do código. Então, essas asserções, elas indicam, nesse ponto a gente tem essa pré-condição, depois nós vamos ter, nesse ponto, espera-se que a gente tenha atingido o comportamento do código, satisfaça esse tipo de condição, depois esse tipo de condição, assim sucessivamente até o final. Então, uma maneira de você verificar isso é olhar como essas asserções ocorreram, foram satisfeitas de trás para frente. E a gente vai abordar isso já já. O termo S índice I, são proposições individuais em que o segmento de programa é dividido, ou seja, são os trechos do programa que modificam os valores de entrada, provocando uma saída que se espera ter determinado comportamento pelas asserções estabelecidas. Novo slide com o título Asserções. Na vertical, a representação à esquerda. Linha 1, Q maiúsculo entre chaves. Linha 2, S índice 0. Linha 3, R maiúsculo 1 entre chaves. Linha 4, S índice 1. Linha 5, R maiúsculo 2 entre chaves. Reticências. Linha 6, S índice N-1. Linha 7, R maiúsculo entre chaves. Um grande sinal de chave engloba as asserções e indica a fórmula com letras maiúsculas. Q, R índice 1, R índice 2, reticências, R índice N igual R. À direita do slide, P maiúsculo é correto se cada condicional é válido. Q maiúsculo entre chaves, S índice 0, R maiúsculo I entre chaves. R maiúsculo I entre chaves, S índice 1, R maiúsculo 2 entre chaves. R maiúsculo 2 entre chaves, S índice 2, R maiúsculo 3 entre chaves. Reticências. Abre chave, R maiúsculo N-1, fecha chave, S índice N-1, R maiúsculo entre chaves. Bom, dessa forma, o programa ele vai ser dito correto se cada condicional, através dessa tripla de Horry, ela é satisfeita. Bom, assim chegamos ao axioma de atribuição.
seja uma proposição declarada na forma x igual a e, onde esse e ele é uma expressão. A correção dessa proposição ela vai ser demonstrada por uma tripla de Horry, onde as asserções RI e RI mais 1 têm que estar relacionadas de uma forma especial. Ou seja, nós vamos ver esse relacionamento em sequência. O relacionamento citado é: abre chave, R maiúsculo índice I, fecha chave, x igual E, abre chave, R maiúsculo índice I mais 1, fecha chave. Novo slide com uma caixa de texto no canto superior direito. Dado: abre chave, R maiúsculo índice I, fecha chave, S índice I, abre chave, R maiúsculo índice I mais 1, fecha chave. S índice I tem a forma x igual E. Atribuição: R maiúsculo índice I é R maiúsculo índice I mais 1. De que maneira? Então, de forma resumida, representando o axioma, nós vamos ter a tripla, nós vamos ter o trecho de código, vamos identificar o trecho de código que vai modificar, seguindo aqui nesse contexto do axioma de atribuição, uma relação de atribuição, e vamos verificar a pré e a pós-condição. De que maneira? Suponha que nós tenhamos essa pré-condição, essa atribuição, e espera-se essa pós-condição. No slide Axioma de atribuição, a pré-condição, entre chaves x menos 1 maior que 0. Atribuição: x igual x menos 1. Pós-condição, entre chaves x maior que 0. No canto superior direito, um retângulo com o enunciado. Dado: R índice I entre chaves, S índice I, R índice I mais 1 entre chaves. S índice I tem a forma x igual E. Atribuição: R índice I é R índice I mais 1. Então, nesse contexto, nós temos essa asserção, essa primeira asserção, que é a pré-condição, essa segunda asserção, e nós temos aqui a proposição, ou seja, a parte em que o programa atua em cima dos valores. Bom, o que nós podemos fazer? Como que nós podemos verificar esse progresso? Nós começamos aqui pela pós-condição, avaliando que x tem que ser maior que 0. Mas para x ser maior que 0, a atribuição aqui, ela vai implicar que x menos 1 seja maior que 0. O que vai me levar a x maior que 1, o que vai satisfazer a minha pré-condição. Bom, eu confesso que, você olhando assim, a coisa parece meio óbvia, mas vamos trabalhar mais essa ideia. Tá? Qual deveria ser a pré-condição, por exemplo, quando a gente tem um trecho de código como esse que eu estou listando aqui? Novo slide com o exemplo. Qual deveria ser a pré-condição? Abaixo, 3 linhas de código. Linha 1, pré-condição, entre chaves. Linha 2, x igual x menos 2. Linha 3, abre chave, x igual y, fecha chave. Pós-condição, x igual y. Bom, nesse contexto, novamente, nós vamos analisar a pós-condição. Então, é esperado que x seja igual a y. Bom, para isso, o que eu faço? Eu volto aqui, então, na minha proposição, no meu trecho que modificou aqui os valores, que o meu trecho de código, e aí eu verifico que, sendo x igual a y, isso significa que eu vou ter y igual a x menos 2. Isso significa que a minha pré-condição ela vai ter que satisfazer de alguma forma ela vai ter que satisfazer y igual a x menos 2, ou x menos y menos 2 igual a 0, ou x igual a y mais 2. Qualquer forma que você reescreva isso. Por quê? Porque dada essa pós-condição, esse termo é como se eu olhasse o código de trás para frente. Dada se eu estou esperando que essa pós-condição ocorra, isso significa que esse termo aqui tem que valer y. O professor indica a linha 2, x igual x menos 2. Em seguida, ele indica a pré-condição y igual x menos 2. Então, na minha pré-condição, o y tem que se relacionar com o x por esta relação.
Mais um exemplo. Vamos verificar a correção desse trecho de código, onde eu tenho essa entrada e espero essa saída. Novo slide com o exemplo. Verifique a correção. A entrada e a saída estão dentro de pequenos retângulos à esquerda. Entre eles, um trecho de código com algumas linhas em branco. Na entrada, entre parênteses, A, B. Na saída, entre parênteses, B, A. E o código: temp igual x. Pula uma linha. X igual y. Pula uma linha. Y igual temp. Do lado direito do slide, dentro de uma nuvem, a frase: avance do fim para o início. Então, como é que eu vou fazer isso? Novamente, vamos usar essa estratégia de avançar do fim para o início. De que forma? Então, é esperado como uma pós-condição que eu faça a inversão dos valores de entrada. Beleza. Vamos checar o efeito sobre novamente de trás para frente, o efeito que gerou essa pós-condição a partir da alteração feita pelo código. A pós-condição aparece abaixo de y igual temp, abre chave, x igual b, vírgula, y igual a, fecha chave. Acima de y igual temp surge, abre chave, x igual b, vírgula, temp igual a, fecha chave. Então, nesse caso, o que isso significa? Isso significa que eu vou ter um y recebendo temp, mas o meu y aqui vale a. Isso significa que temp vai valer a. Repare que eu apenas repeti o x igual a b aqui porque ele não foi manipulado por essa instrução. Ele vai ser manipulado aqui. O professor indica a linha x igual y. Chegando nesse ponto, então, verificando essa pré-condição para essa instrução, eu agora vou avaliar essa pré-condição como uma pós-condição para essa instrução e verificar o impacto dessa instrução. O professor indica a linha entre chaves x igual b, vírgula, temp igual a, como pós-condição da linha anterior, x igual y, e como pré-condição da linha seguinte, y igual temp. Ao dizer o impacto dessa instrução, ele se refere à linha x igual y e logo acima dela surge mais uma linha do código. Abre chave, y igual b, vírgula, temp igual a, fecha chave. Novamente, voltando no meu código, o que eu vou ter nesse caso? Aqui eu mexi no x, então o meu temp A ele permanece aqui, e o que vai acontecer é o quê? Que como o meu x valia b na pós-condição aqui, nesse contexto, eu vou ter y valendo b. Agora, novamente, esse termo, que é a minha pré-condição para essa instrução, se torna a minha pós-condição, né, para essa instrução, e eu vou avaliar o efeito dessa instrução aqui. Então, novamente, o que vai acontecer? Aqui eu mexo com temp e x. Então, isso significa o quê? Não vou mexer com YB, mas o meu temp está passando o valor A para x. E isso indica o quê? Que a inversão de fato ocorreu. Acima da última instrução, temp igual x, a pré-condição. Abre chave, y igual b, vírgula, x igual a, fecha chave. Ao mencionar a inversão, o professor indica a primeira e a última linha do código. Na primeira, y igual b, x igual a. Na última, x igual b, y igual a. Tá? Então, o programa está funcionando como esperado. Bom, mais um exemplo. Novo slide com as linhas de código. Com destaque vermelho, a pré-condição, entre chaves x igual 3. Pula uma linha. Y igual 4. Pula uma linha. Z igual x mais y. Com destaque vermelho, a pós-condição, entre chaves z igual 7. Então, nesse caso aqui, suponha que eu tenha essa pré-condição x igual a 3 e essa pós-condição x igual a 7. Avançando do fim para o início, o que, que nós vamos ter? Então, eu tenho uma entrada 3, uma saída 7. O que, que vai acontecer? Eu pegando e atribuindo, se meu z tem que valer 7, isso significa que o meu x mais y vai estar valendo 7. Na minha próxima instrução, eu atribuo um valor para y. Então, para eu ter essa pós-condição aqui, a minha pré-condição vai ser
x mais 4 igual a 7, onde o y aqui está sendo substituído pelo valor 4. Dessa forma, se eu fizer essa conta aqui, eu chego exatamente na minha pré-condição x igual a 3, certo? Passando 4 para o outro lado. O código completo fica entrada 3, saída 7. E o código com 6 linhas, entre chaves x igual 3, entre chaves x mais 4 igual 7, y igual 4, entre chaves x mais y igual 7, z igual x mais y, entre chaves z igual 7. Bom, uma outra forma da gente verificar é quando nós temos que lidar com uma regra condicional. Então, por exemplo, aqui nós temos duas possibilidades de seguir as instruções do código. Se a condição B ocorre e se a condição B não ocorre. Novo slide intitulado Regra Condicional. Abaixo um esquema interligado por setas. No lado esquerdo do slide o enunciado. Se, entre parênteses, condição B, então P1, senão P2. Uma seta para a direita indica uma caixa de texto com as informações. Abre chave, Q, circunflexo, B, fecha chave, P1, R entre chaves. Abre chave, Q, circunflexo, B, apóstrofo, fecha chave, P2, R entre chaves. Uma seta aponta para outra caixa de texto abaixo. Q entre chaves, S índice I, R entre chaves. Então, para isso, eu vou ter a minha pré-condição e vou verificar a condição B para executar o trecho de código, a proposição estabelecida pelo código, e verificar a pós-condição. Ou, que seria esse senão aqui, eu tenho a minha pré-condição, a minha condição B não é verificada, nesse caso eu executo a instrução nessa parte, nesse P2 aqui, nesse trecho P2 do código, e verifico se, pela minha asserção R, se eu estou com a pós-condição desejada. Então, nesse caso, eu tenho como resultado uma tripla sempre a execução de uma tripla de Horry, seja pela ocorrência dessa condição ou não. Bom, então demonstrar a correção de cada ramificação da declaração condicional é o que vamos precisar fazer. Como? Nesse caso aqui, eu tenho que verificar. Então, o primeiro passo é identificar as triplas envolvidas. Eu tenho aqui a situação em que, dada a minha pré-condição, a minha condição B, ela é satisfeita, aí eu vou avaliar a execução do código, certo? E verificar se a minha pós-condição foi obedecida. Novo slide sobre regra condicional. O primeiro caso explicado pelo professor é: entre chaves, n igual 5. Se n maior igual 10, então y igual 100. Uma seta para a direita aponta a notação. Entre chaves, Q, circunflexo B, P1, R entre chaves. Abre chave, n igual 5 e n maior igual 10, fecha chave. Y igual 100, abre chave, y igual 6, fecha chave. Abaixo, o segundo caso que será explicado pelo docente. Senão, y igual n mais 1, entre chaves, y igual 6. Uma seta diagonal para a direita e para baixo indica, entre chaves, Q, circunflexo, B, apóstrofo, P2, R entre chaves. Abre chave, n igual 5 e n menor que 10, fecha chave. Y igual n mais 1, entre chaves, y igual 6. No outro caso, se B não acontecer, eu vou manter a minha pré-condição, verificar a não ocorrência de B, que é a negação disso aqui, executar o trecho de código correspondente e verificar se a minha pós-condição, que é a mesma para os dois casos, se verifica. Bom, então vamos ver isso. Iniciando aqui pelo primeiro
pela primeira condição, nós já observamos que ela não ocorre, ela é falsa. Porque dado que n igual a 5, a minha condição avalia se n for maior ou igual a 10 para executar essa instrução. Então, isso não vai acontecer. Vamos para o próximo trecho. No próximo trecho, nós temos mantida a pré-condição, verificamos agora que o n da pré-condição satisfaz o fato de ser menor que 10, né? Porque não satisfez isso aqui. O que vai acontecer nesse caso? Vou executar esse trecho de código, que é somar a n 5, o que me leva a y igual a 6. Então, olhando agora essa tripla e aplicando o axioma de atribuição, nós vamos analisar o seguinte para esse trecho de código. Dado o meu y igual a 6, que é a minha pós-condição esperada, voltando a executar de trás para frente, nós verificamos que a minha pré-condição se torna n mais 1 igual a 6. O que significa o n mais 1 igual a 6? N igual a 5, que é a minha pré-condição. Então, está ok, está correto. Outro exemplo. Nós temos agora, nesse trecho de código aqui, x igual a 4 como pré-condição e como pós-condição y igual a 3. Então, isso significa que nesse ponto aqui, o x vai estar valendo 4. E nessa saída aqui, o y tem que estar valendo 3. Novo slide com o exemplo. Entre chaves, x igual 4. Se x menor que 5, então y igual x menos 1. Se não, y igual 7. Entre chaves, y igual 3. Do lado direito, surgem dois retângulos. Para o primeiro caso, abre chave, x igual 4 e x menor que 5, fecha chave, y igual x menos 1, entre chaves, y igual 3. E para o segundo caso, abre chave, x igual 4 e x maior igual 5, fecha chave, y igual 7, entre chaves, y igual 3. O que vai acontecer? Quando eu verifico, vamos identificar agora de uma maneira mais direta a tripla de Horry. Nesse caso, o que nós temos? O Q valendo x igual a 4, o meu B, x menor que 5. Essa condição ela é satisfeita. A minha instrução é y igual a x menos 1 e minha pós-condição y igual a 3. Para o outro caso, eu teria a pré-condição x igual a 4, a condição x maior ou igual a 5, o trecho de código y igual a 7, e a pós-condição y igual a 3. Bom, nesse caso, a primeira tripla é a que se mostra verdadeira. E quando eu vou, então, aplicar o axioma de atribuição para verificar a correção dela, o que eu faço? Eu parto de y igual a 3. Nesse caso, x menos 1 vai valer 3. Eu tenho x igual a 4, que é a minha pré-condição. No segundo caso, ele vai ser falso. Então, eu não vou ter o que verificar, dada a pré-condição estabelecida. Novo slide com a referência, seção 1.6 do material base, Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. J.L. Jurstin, 7ª edição, LTC Editora. Bom, dessa forma, eu acredito que nós vimos aqui uma relação bem interessante entre como você pode utilizar a lógica para estar verificando a correção de código, tá? E assim nós encerramos o primeiro capítulo do livro. Eu espero que vocês façam uma boa leitura da seção 1.6, que é de onde eu retirei os exemplos e os conceitos aqui apresentados. Obrigado e até a próxima aula. Univesp TV.